Senhoras e senhores, muito bom dia. Nós estamos ao vivo na Emissora Brasil, com a Emissora Brasil, www.emissorabrasil.radio.br. Não é isso, produção? Ok? emissorabrasil.radio.br. Não é isso, produção? Ok? Esse é o site, né? Então nós estamos aqui na Emissora Brasil e esse nosso programa é um programa ao vivo, no ar. Mande um abraço aí ao nosso querido produtor, o nosso querido Átila Torres, que tem nos ajudado muito nesse programa, e o programa precisa cada vez mais de apoio institucional, e nós estamos aqui com uma audiência muito grande. Não perca, se matricule na próxima turma de mediação judicial, com terapia breve, inclusive aspectos da constelação familiar. É muito importante, antes de mediar um conflito familiar, já a nova lei de mediação, ela está expressa no novo Código de Processo Civil, está expressa em leis infraconstitucionais, é uma lei que está bombando, não tem saída para o judiciário, é a mediação que visa conciliar os conflitos e agilizar o nosso poder judiciário. Então, um grande abraço aí a todos que estão nos ouvindo e vamos ao nosso programa hoje. Não perca, não perca tempo, se matricule na segunda turma. Primeira turma está lotada, a segunda turma reserve sua vaga. Mediação judicial e terapia breve. Este é um curso de extensão universitária e você deve participar. Vamos iniciar logo no início de julho, já pode pegar as aulas gravadas, enfim, pode pegar todo o andamento do curso. Não perca esse curso, não perca mesmo, porque a oportunidade ela é única, principalmente na questão da mediação, e o senhor e a senhora poderá fazer, quem tem curso superior, o curso de mediação. Para aqueles estudantes poderão ser assistentes de mediação judicial com terapia breve. Olhe bem, anote o nosso site, o nosso telefone 719-9103-0089 ou o nosso e-mail, S de Sérgio, O de Orlando, a palavra tribunal, júri, com J de jato, JURI, @hotmail.com, só tribunaljúri, @hotmail.com, só tribunaljúri, @hotmail.com. Não perca, venha participar conosco desse curso maravilhoso de mediação judicial. Hoje nós estamos falando também, além de falar em mediação judicial, que é um tema para explicar ao senhor e à senhora como funciona, é muito simples. A mediação judicial ela é feita da seguinte maneira: na questão familiar, a mediação judicial ela pode ser numa questão de pensão alimentícia, regulamentação de visitas, enfim, todos os direitos. Ela tem que ser homologada pelo Poder Judiciário. Ela trata de direitos disponíveis. O que são direitos disponíveis? Direitos disponíveis são aqueles direitos, que a pessoa pode dispor, né? Mas mesmo nos direitos indisponíveis, aquele que a pessoa não pode dispor, nós poderemos usar a mediação, desde quando eles sejam transacionáveis. É o novo Código de Processo Civil que está em vigência no Brasil. A mediação existe em Portugal e Angola. Pessoal de Portugal que nos assiste, um grande abraço. Pessoal de Angola, um grande abraço. Estamos muito felizes com a audiência de Angola e Portugal. Países de língua portuguesa, nós estamos atingindo esses países e queremos atingir todos os países de língua portuguesa. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com o senhor e com a senhora. E não deixe de participar desse curso de mediação judicial. Principalmente nós vamos ter dois aspectos, o aspecto familiar e o aspecto das organizações. Como é feito nas organizações? Nas organizações é feito da seguinte maneira: o senhor e a senhora, empresário, dono de uma empresa, poderá ter um regimento interno. E qualquer tipo de indisciplina, ela é julgada pela mediação e também pela terapia. E a terapia trabalha também com a motivação, com a punição, e inclusive com a questão de hierarquia, respeito às normas. A mediação é algo que veio para ficar. Conciliar é importante. E nas empresas, produzir mais, aumento de produtividade, depende de motivação e disciplina. Motivação, motivar o seu funcionário, o seu colaborador, o seu servidor a ser assíduo, a ser participativo, a estar ligado na empresa, com seus interesses, sendo também bem satisfeito, estando bem satisfeito nas suas relações. E também é muito importante que nós possamos trabalhar fortemente no sentido de que aquele acadêmico que quiser participar poderá fazê-lo, desde quando seja um assistente de mediação. E o senhor e a senhora tem nível superior poderá participar. Participe do curso, não perca essa oportunidade. É muito importante que o senhor tenha este curso
esse curso terá um curso de extensão universitária. Estaremos ministrando aqui e aí o pessoal de Feira de Santana. Já temos uma turma. Muito obrigado pelo pessoal de Feira de Santana, pelo abraço carinhoso com que nós fomos recebidos nesta casa, nesta praça, nessa cidade maravilhosa que eu tive o prazer de morar. Morei em Capuchinho aí muito tempo, em Feira de Santana. Então meu coração também é feirense. Muito obrigado a todos de Feira de Santana, muito obrigado a Salvador. E aí a felicidade de ter aluno. Nós temos também um curso à distância para o estrangeiro. Vamos introduzir no Brasil também a alunos de Angola e alunos de Portugal. Aí muito obrigado à cidade do Porto, a cidade que eu tive aí. Eu tenho um prazer de estar na cidade de Porto, a Universidade de Coimbra, a cidade de Coimbra, enfim, Lisboa, essa terra maravilhosa que é Portugal, e o orgulho que a gente tem de ter a nossa origem portuguesa. Um grande abraço aos portugueses. Bom, vamos falar também uma coisa importante hoje, que é a questão primordial, que se trata de aquele crime que foi feito na boate lá na Colômbia, nos Estados Unidos. É um crime absurdo, né? Um crime absurdo. E esses crimes vão se bater, eles vão estar ligados dentro dos fundamentos da criminologia. A criminologia, logia, estudo do crime. A criminologia tem como objetivo o estudo dos fenômenos criminais. Refere-se a um conjunto de técnicas de investigação criminal que consiste em inferir aspectos psicossociais com bases em análises psicológicas, criminalistas e forenses das ações criminosas, com o principal objetivo de explicar e prevenir o crime. Além disso, cria mecanismos para intervir no agente da infração e avalia os diferentes modelos de resposta ao crime para auxiliar na prevenção do crime. Então a criminologia, ela auxilia na prevenção do crime, ela auxilia como ciência no diagnóstico do crime, ela estuda os fenômenos criminais, estuda os aspectos, né, e como interferir neles, os aspectos psicossociais. Ela estuda as bases em análises psicológicas, estuda a questão forense das ações criminais, e estuda a vitimologia, o perfil da vítima também, que é muito importante. Então é um estudo, uma pesquisa que cria mecanismos para intervir no agente da infração e avalia os diferentes modelos de resposta ao crime para auxiliar na prevenção do mesmo. É muito importante não só fazer um diagnóstico, mas como também prevenir. Prevenir é importante. A prevenção criminal é muito importante. E nós temos na prevenção criminal a questão de você saber se posicionar, as autoridades, por exemplo, em prevenir. Este rapaz já tinha um histórico, já tinha sendo o rapaz que entrou na boate da Colômbia, Colômbia, né, Estados Unidos. Ele entrou e atirou. Ele já tinha um perfil, já estava sendo investigado. Por que não oferecer a ele um tratamento terapêutico, psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, enfim, por que não? Eis a questão. É importante que essas pessoas que têm esse perfil, chamados solitários lobos ou lobos solitários, é preciso que essas pessoas possam ser tratadas, diagnosticadas, tratadas para evitar uma futura ação nefasta a toda a sociedade, a toda a humanidade. Para melhor compreender os estudos criminológicos e suas repercussões nas construções teórico-científicas, estudaremos algumas das principais teorias vigentes ao longo de pouco mais de um século de pesquisas. Etimologicamente, a palavra criminologia deriva do latim crimen, crime, delito, e do grego logo, tratado, estudo. O termo foi usado pela primeira vez em 1879 pelo antropólogo francês Paul Topinard. No entanto, o termo só foi reconhecido internacionalmente em 1885 com a publicação da obra Criminologia de Raffaele Garrafalo. Porém, a maioria dos historiadores da criminologia atribui aos trabalhos de César Lombroso um lugar de destaque na construção do conhecimento criminológico moderno. Juntamente com Raffaele Garrafalo, Enrico Ferri e outros, Lombroso tentou construir uma abordagem científica a respeito do crime imerso em um contexto social, em que o positivismo influenciava diretamente o próprio Lombroso e seus seguidores. Lógico que nós estamos hoje com as ideias de Lombroso, elas são inteiramente ultrapassadas. Evidentemente que Lombroso trabalhou muito com a questão do físico, a questão fisiológica, a questão do perfil fisiológico. E nós sabemos que o perfil fisiológico em nada
ou pelo menos, se você não quiser ser um absolutista, mas em muito pouco ele influencia a criminalidade. Você tem um perfil que para Lombroso era criminoso, dois perfis físicos que para Lombroso era criminoso, um pode cometer o crime e o outro não. Então isso esvazia a investigação científica, esvazia, porque na realidade a questão criminal está na questão comportamental, e a questão comportamental ela não tem nada a ver com traços físicos. A questão comportamental tem a ver com aspectos genéticos, onde o cidadão traz na sua genética uma esquizofrenia. Seria esquizofrenia, seria uma pessoa que tem o estreitamento da consciência, que tem delírios, que tem alucinações, que não consegue ter um pensamento organizado da realidade. Essas situações nos levam à seguinte posição, para Lombroso, o físico determinava, embora as teorias de Lombroso posteriormente se misturavam um pouquinho. Mas para nós existe a questão psíquica e a questão comportamental. A genética é um dos pontos. O segundo ponto é a questão da interação do sujeito com o meio ambiente. Sua interação com a família, primeiro agente socializador, sua interação com a escola, segundo agente socializador, terceiro, com a questão da sociedade. Como ele interage na sociedade, como existe essa interação na sociedade, como é que funciona o sujeito e a sociedade, quais as respostas que a sociedade oferece ao sujeito, quais os traumas que a sociedade oferece ao sujeito, quais as consequências desses traumas e que resposta o sujeito pode devolver à sociedade. Então, uma pessoa que está isolada socialmente, ela realmente pode sofrer de muitos danos. A pessoa pode realmente se isolar por si própria, mas existe uma responsabilidade nossa, social, e eu acho que a palavra nossa no mundo não é paz, a palavra nossa no mundo é solidariedade. A solidariedade é o mais importante. Enquanto nós tivermos uma sociedade em que não utilizar, não educar, não treinar a palavra solidariedade, nós não vamos construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, e sim uma sociedade, como nós estamos assistindo, extremamente violenta num país rico como os Estados Unidos. Então, o César Lombroso fez um grande destaque na criminologia moderna e teve seguidores. Os trabalhos de Lombroso chamaram muita atenção à sua época por suas teorias sobre o delinquente inato, ou seja, aquelas ideias de que as características físicas, fisiológicas e mentais do indivíduo demonstravam se a pessoa era predisposta ao crime ou não. Note que ele já coloca aqui as questões mentais. No entanto, mostram-se insuficientes e ineficazes, uma vez que, de fato, existem indivíduos que apresentam signos da propensão ao crime, mas que nunca cometeram delito. No mesmo campo positivista, colocou-se a explicação de que uma boa influência do meio social subtrairia as propensões naturais de um delinquente inato. Que possa existir um delinquente inato, nós não temos ainda uma comprovação, exceto na genética. A genética pode nos trazer, né? Nós temos a ontogenética, oriunda dos nossos familiares mais recentes, e a filogenética da nossa espécie ancestral. Então nós temos aí duas situações. Nós podemos ter uma genética de uma predisposição para uma psicose, uma esquizofrenia, um delírio, uma alucinação e até um cometimento do crime sem consciência do mesmo. Porque eu acredito, pessoalmente, se analisar o caso com profundidade, que se trate de um psicótico, um esquizofrênico, aquelas pessoas que têm esses delírios. E aí vamos aos conceitos de o que nós podemos dizer de esquizofrênico. Os transtornos psicóticos, que incluem a esquizofrenia, ou os transtornos psicóticos e transtorno da personalidade, esquizótipa, esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos 5 domínios a seguir. Anormalidade em um ou mais dos 5 domínios que nós vamos falar agora. Primeiro, delírios. Segundo, alucinações. Terceiro, pensamento e discurso desorganizado. Quarto, comportamento motor grosseiramente desorganizado. E quinto, anormal, incluindo catatonia e sintomas negativos. Características essenciais que definem os transtornos psicóticos.
Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas: persecutório, de referência, somático, religioso, de grandeza e etc. São crenças fixas, as quais a pessoa não consegue ser dissuadida daquela vontade, daquela determinação. Por exemplo, a pessoa acredita, no caso, eu vou fazendo uma análise sem um juízo de valor, sem uma análise mais profunda, que seria temerário, na minha função como terapeuta, registrado no Sindicato Nacional dos Terapeutas e pelo CRT, número 48 e 100. Então eu tenho responsabilidade no que falo nessa questão. Mas analisando a nível didático, a nível educacional, como um processo educativo, como professor, eu diria que se trata de um psicótico inicialmente, né, só a nível de tese, um psicótico esquizofrênico que passou a ter delírios. E quais são esses delírios? Ele passa a assumir, ele passa a acreditar, ele tem um estreitamento da consciência, ele passa a acreditar piamente, ele passa a acreditar cegamente de que ele cegamente, ele passa a acreditar de que ele é um enviado de, por exemplo, aqui eu não faço menção a nenhuma religião, porque nós temos que respeitar todas as religiões. Ele passa a ser enviado de Deus, de Allah, e que essas pessoas que estão naquela boate são os infiéis de Allah e que precisam ser mortas, né, para que possamos purificar o mundo. Uma ideia só, um pensamento que não se sabe qual é o pensamento exato, mas em tese os pensamentos desses terroristas estão nessa linha. Então ele acredita que tem essa missão de matar e que pode morrer e que a morte dele será honrada, será levada a Allah, as almofadas de Allah, as 700 virgens, etc, etc. São crenças limitadoras, são conceitos que não apresentam nenhuma evidência dentro da realidade e psicopatológicos, porque a partir do momento que há um desajuste social, uma vontade de matar, entre aspas, nós não temos isso como normal. O normal é o cidadão ser um cidadão de bem, um cidadão ordeiro, um cidadão trabalhador, que possa constituir sua família ou não, isso não é impedimento, que possa ser suas relações afetivas de forma livre, independente, de orientação sexual e que possa viver normalmente em sociedade, que possa se adaptar ao meio social. Mas essas pessoas passam a ter esse comportamento, elas passam a ter essa crença, e essa crença é uma crença irreal, é uma crença que não é comum nas outras pessoas, e chega ao ponto de pegar uma arma, entrar numa boate, sabendo que poderá morrer, é praticamente um kamikaze, um suicida, e ele comete então esses delitos. Ele encontra-se numa questão de um delírio. Ele pode também ouvir vozes, aí no caso nós temos as alucinações. São experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. São vividas e claras, com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob o controle voluntário. Porém, podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, embora as alucinações auditivas sejam mais comuns na esquizofrenia e em seus transtornos, os transtornos relacionados às auditivas. Por exemplo, o Matheus Meira, aquele caso que matou o rapaz, o atirador do shopping, ele ouvia vozes: tenho que matar, tenho que matar, tenho que matar. Essas vozes, evidentemente, sem entrar em assuntos religiosos, embora eu acredite em questões metafísicas, questões espirituais, eu pessoalmente, mas como professor dentro da ciência, a gente tem que se ater à ciência, mesmo sabendo que a ciência é limitada, mas é através da ciência que o senhor e a senhora tomam um Tilenol, fica bom de uma dor de cabeça, porque isso foi testado e retestado, reaplicado, falseado, observado, comprovado por vários cientistas no mundo para depois lançar no mercado. Então, o produto farmacêutico, aqui nenhuma propaganda, hipótese alguma. Mas na realidade, toma o remédio, o paracetamol, que é a substância que vai diminuir sua dor de cabeça. Então o que nós estamos vivendo aqui é o seguinte: nós estamos vivendo que temos que falar de ciência, mesmo que consideramos a ciência, temos a considerá-la como burra, como limitada, mas nós temos que falar da ciência. Então, falando da ciência, nós vamos usar um aspecto interessante. Qual é esse aspecto interessante?
é o aspecto de que a alucinação é uma voz que vem do inconsciente, a alucinação auditiva. E o delírio também vem do inconsciente. O inconsciente está a céu aberto. Nós temos, vamos usar a linguagem aqui da psicanálise, o ego, que é o nosso conceito moral, educacional, que controla os impulsos do inconsciente, que é o id, para Freud, que são os princípios, os princípios instintivos, animalescos, sexuais, e o ego, que é o nosso controle da realidade. Nesse caso, o superego está cheio de buracos ou com má formação, não funciona bem. E o id consegue invadir e dominar o ego. Podemos falar de clivagem do ego partido. Metade dele está na realidade, metade dele está ouvindo voz. Então, a mesma coisa desse serial killer, desse terrorista, desse lobo solitário. Ele tem um delírio de que ele acredita naquela crença e acredita que tem que matar. Então, aquilo para ele é realidade. Por mais que você mostre, por lógica racional, situações de que aquilo não é realidade, ele vai continuar tendo aquela crença extremamente distorcida e extremamente limitadora. Ele passa a ter essa crença, limitadora e distorcida, limitadora e extremamente distorcida. Então, a partir desse momento, o que ocorre com ele? Ele passa a ter essa crença e ele simplesmente embarca nessa crença, ao ponto de realizá-la. Não é uma fantasia, nota a diferença. Esta crença distorcida, ela é real para ele. A fantasia, o senhor e a senhora, nós sabemos que ela não é. São duas câmeras, uma aqui, outra aqui, eu tenho que olhar para cá, olhar para lá. Na filmagem, e no rádio só a voz. Então, o que acontece? Esta crença, ela é extremamente enraizada, e nenhum argumento lógico faz a pessoa pensar de forma diferente. Então, ele acredita que teria que fazer, que isso era uma missão que ele tinha que fazer, então ele entra e mata pessoas. É uma psicopatologia grave, que necessita de tratamento, certo? Mas Lombroso evolui em seus trabalhos, e ele coloca uma boa influência, o próprio Lombroso já diz, do meio social, que subtrairia as propensões naturais do delinquente nato. Em busca da elucidação dos crimes, da compreensão dos padrões de comportamento que poderiam contribuir nas investigações criminais, uma vez que as teorias de Lombroso se mostraram insuficientes para definir o criminoso, em 1921, Kertzschmann estabelece uma comparação entre a subjetividade do indivíduo e seus comportamentos criminosos. Segundo Kertzschmann, a constituição física estaria associada à personalidade e às formas extremas da psicopatia que poderiam oferecer pistas acerca da predisposição do crime. Esse tipo de classificação não foi muito empregada devido a críticas sugeridas e surgidas principalmente pelo fato de que esta teoria estivesse errada. As pessoas poderiam estar enquadradas nesses padrões de comportamento e isso não é possível que elas tenham todas nesse padrão físico ou comportamental, todas cometeriam delito. Então caiu por água essa teoria. Na década de 1930, o jovem psicanalista e médico Jacques Lacan, em sua prática clínica no Hospital Saint-Aignan, escreveu sua tese de doutorado intitulada Da Psicose Paranoica em suas relações com a personalidade. Nesta tese, Lacan associa o conceito de responsabilidade à estrutura psíquica. Isso quer dizer que para Jacques Lacan, havendo um submecanismo de defesa interno no ser humano, dentro do inconsciente, e um eu substancial que permanece no tempo e que é capaz de hierarquizar suas tendências e ações. Podemos então responsabilizá-lo pelos seus atos. Buscando respostas para além das questões subjetivas na década de 70, surge então a nova criminologia, com fortes viés marxista e em busca da associação das questões subjetivas com padrões sociais e institucionais. A construção do perfil criminal ganha a partir desse momento maior complexidade
incluindo em suas descrições as relações socioeconômicas. Nos últimos anos, o perfil criminal tem sido um assunto frequente nos grandes meios de comunicação e de grande interesse público e também científico. O perfil criminal pode ser descrito como a técnica através da qual se prevê as prováveis características de um agressor criminoso com base nos comportamentos exibidos na prática de um crime. Corresponde ao estudo da personalidade, do comportamento e da motivação criminal, das características demográficas baseadas na cena do crime e de outras evidências, e ainda a análise de toda a informação recolhida até o momento acerca de tudo que envolve o indivíduo e os crimes associados, incluindo os vestígios e as circunstâncias criminais. Então, nós temos aí que surgiu a nova criminologia. No caso deste atirador, acredito eu, sem fazer juízo de valor, que o mesmo estaria simplesmente com delírios, e esses delírios formavam esta crença oriunda do que é disseminado pelo Estado Islâmico, e a partir daí ele poderia estar com essa crença errônea, essa crença distorcida, para atacar pessoas inocentes na boate dos Estados Unidos, na Colômbia, né? E que nos trouxe muita tristeza mundial, com essas mortes violentas, súbitas e repentinas. Mostrando também a questão das armas, mas mais importante que a questão das armas que nós discutimos aqui, nós temos a questão da psicopatologia, saber quem é a pessoa, como tratá-la e como recuperá-la ao meio social, evitar a exclusão social. Nós temos um fator muito forte no meio social, é a exclusão social. Buscamos grupamentos que se distanciam dos outros e têm uma tendência a buscar o poder hegemônico na sociedade. Tem uma tendência esses grupamentos a terem culturas diferentes, a se odiarem, a não respeitarem os diferentes, as pessoas diferentes, e a excluírem os diferentes. Os diferentes são excluídos, eles passam a ser excluídos, eles não têm controle, a sociedade não tem controle dessa exclusão. O que ocorre? Nem o Estado. Essa pessoa excluída, ela vai se isolando. Nós temos uma competitividade muito grande, uma tensão social muito grande também, oriunda dessa competitividade. São eventos estressores que podem desencadear numa pessoa já predisposta à esquizofrenia, pode desencadear nessa pessoa os sintomas da psicose e da esquizofrenia. É lamentável, falta toda uma estrutura, falta um processo de psicoeducação abrangente, sério, competente, para que possamos realmente ter uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, evitando assim as distorções que podem gerar ao desencadeamento da psicose ou esquizofrenia, neste caso, psicopatologia criminal grave, porque repercutiu num crime de grande repercussão, teve uma repercussão internacional. Participe do nosso curso Mediação Judicial, segunda turma, mediação judicial e terapia breve. Não deixe de participar do nosso curso, é a segunda turma. Mande um e-mail para nós, tribunaljury@hotmail.com, e participe da nossa turma, tribunaljury@hotmail.com, ou pode ligar 719-9103-0089. Participe do nosso curso, não deixe de estar nos visitando no nosso site e participe do nosso curso. Nosso site é aulasPsicologiaEdireito.blogspot.com. Não deixe de estar conosco, nós estamos aqui num processo estritamente educacional. Lacan prossegue, nós estamos aqui chegando ao final, e Lacan nos fala de algumas questões interessantes, né? Ele acredita que o paciente realiza, com este ato do delírio máximo, ele realiza seu castigo por meio da passagem do ato e construção na realidade do delírio de ruína. Na realidade ele tinha esse delírio de ruína. Qual é o delírio de ruína? Acabar com tudo porque tudo estava errado, acabar com tudo porque ele foi excluído, acabar com tudo porque há um processo de rejeição,
acabar com tudo, porque ele poderia ter vindo de um processo de complexo de rejeição, que gerou o estreitamento da consciência e que, por sua vez, gerou também a questão da clivagem do ego na psicanálise. Então, sua mente está totalmente distorcida, totalmente confusa. Seus pensamentos estão inteiramente desorganizados, o que gerou esse estado de delírio, certo? Então, é um estudo profundo, nós vamos continuar esse estudo. Participe conosco, mande sua dúvida. Não vamos poder responder as dúvidas agora, porque o e-mail, a caixa de e-mail parece que estourou e o WhatsApp também conseguiu estourar. É muito bom essa audiência máxima, essa audiência no auge que nós estamos tendo. Participe conosco. Não deixe de assistir nossas aulas, www.aulas.psicologiaidireito.blogspot.com. Pode colocar no YouTube, Professor Martinez, vai achar minhas aulas, vai achar nossos vídeos, vai achar nossos comentários jurídicos de psicologia e de ciências afins. Quero por demais agradecer ao senhor e à senhora. Nosso tempo está indo embora. Infelizmente, é um prazer estar aqui com todos os senhores nessa data maravilhosa, no dia 14 de junho de 2016. Na próxima terça-feira, nós não vamos ter o programa, porque é a semana de São João, mas nós vamos retornar ao programa no dia 28, com entrevistas, entrevistados e temas maravilhosos dentro da criminologia, da psicologia, do direito, da filosofia, da antropologia, da sociologia, das ciências afins, da medicina legal, etc. Quero agradecer. Não perca, faça a sua reserva. Segunda turma do curso Mediação Judicial e Terapia Breve, curso de extensão universitária. O senhor que tem curso superior pode ser mediador. E o senhor e a senhora que é estudante pode ser um assistente de mediação. Participe conosco, não perca esta oportunidade. Mediação Judicial e Terapia Breve. Não perca esta oportunidade. Estamos esperando o senhor e a senhora. Mande seu e-mail. Com certeza vamos responder a todos os e-mails, vaziar a caixa e daqui a pouquinho, daqui a uma hora, mande seu e-mail. Não perca essa oportunidade. Mande seu e-mail ou ligue. Nós estamos aqui para atender. Quero mais uma vez agradecer a todos os senhores por essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia, na Emissora Brasil. Um abraço à nossa produção, Átila Torres. Estamos aqui para servir um processo educacional. E não esqueçam que o senhor e a senhora é que formam a sua opinião, desde quando tem um processo de educação. E tudo para uma sociedade melhor perpassa pela psicoeducação. Nós temos que nos conhecer. E nos conhecendo melhor, vamos nos comportar melhor em sociedade, vamos poder viver melhor em sociedade do que nós estamos vivendo. Uma sociedade inteiramente conturbada e eu posso dizer que no mundo todo, uma sociedade neurotizada. Muito obrigado. Até o próximo programa. Carlos Henrique Alves Martinez, quem lhes fala. Professor Martinez. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro. Conto com você, hein? Muito obrigado. Mais uma vez agradecido pela audiência. Se inscreva no curso Mediação Judicial e Terapia Breve. É a segunda turma, já podendo assistir ela a partir de julho. Um grande abraço a todos.